Olá, tudo bem? Vamos estar falando nesse tópico em geografia de quem vive e trabalha no campo, aqui na página 84 e 85. Então a gente começa o texto falando das diferentes pessoas que vivem e trabalham no campo, né? Há famílias que se dedicam à agricultura e à pecuária. Elas vivem em geral em chácaras, sítios ou fazendas. Algumas são donas das terras e outras trabalham nelas em troca do salário. Muitas outras famílias não têm condições de comprar terras e vivem em assentamentos rurais. Esses assentamentos são as áreas agrícolas, né? E de pecuária também destinadas pelo governo brasileiro a pequenos produtores que não possuem a propriedade da terra. Os mais populares, o que nós conhecemos e sabemos aqui no Brasil, nós falamos, né, dos sem terra, então, que o próprio governo destina pedaços de terra para que eles possam fazer a sua produção. As famílias que se dedicam à agricultura, então quando nós falamos agricultura é o plantio e quando nós falamos a pecuária é a criação do gado, a criação das aves ou a criação das cabras, então a criação dos animais. E depois a gente vem falando aqui, ó, no campo existem comunidades tradicionais como quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, além de diversos povos indígenas. E nesse tópico, nesse capítulo aqui, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas comunidades tradicionais. Como é isso, essa comunidade tradicional? É a comunidade a qual tem o seu costume próprio, tem toda a sua maneira de ser, de viver, todo o direcionamento do que se produz, né, tanto para a agricultura, tanto para a pecuária. E aqui no texto não citou o extrativismo, né, que pode ser animal, que pode ser o extrativismo vindo totalmente da natureza, né, o extrativismo vegetal, a qual estou falando. Então a gente começa aqui falando da família de agricultores, que são as pequenas e médias propriedades agrícolas, são em geral ocupadas por famílias de agricultores. O trabalho dessas famílias é fundamental para os moradores das cidades, pois a maior parte dos alimentos disponíveis, principalmente os frescos, como frutas e verduras e legumes, são produzidos em suas propriedades. Então tudo que chega à nossa mesa fresquinho, frutas, verduras, inclusive os alimentos que são orgânicos, né, que não tem defensiva agrícola nenhum, são dessas famílias dos agricultores, né? E existem também os que são trabalhadores assalariados, os que não têm a sua própria propriedade. Então, as grandes propriedades agrícolas costumam utilizar a mão de obra dos trabalhadores assalariados, ou seja, eles recebem no fim do mês um salário pelo trabalho realizado. O trabalho nessas propriedades pode ser bastante especializado. Há funcionários especialistas em aplicar vacinas no gado, outros que operam as colheitadeiras e também há agrônomos e veterinários trabalhando nas fazendas. Então, com a propriedade agrícola maior, nós temos então os trabalhadores que são específicos para cada área. O nosso próximo tópico, a gente vai falar aqui das populações tradicionais. Como que é isso? São as populações a qual eu comentei que tem todo o seu costume, toda a sua herança de pai para filho e de como também vai, vamos dizer assim, extrair da natureza o que é preciso para sobreviver, para a sua sobrevivência, né? De que maneira vão ganhar dinheiro e vão produzir o próprio alimento ali para a sua comunidade.
Bom, nas comunidades onde vivem as populações tradicionais, há um importante costume. O conhecimento sobre diversas atividades é passado de geração a geração, de avô para pai, de pai para filho, né? E assim sucessivamente. Essas populações geralmente conseguem viver e explorar o ambiente de maneira que a natureza consiga se renovar. Então, há um respeito total por essa natureza, né? Porque tudo é esgotável. Então, nós temos que explorar mais com a leveza e com a responsabilidade de que nós sabemos que tudo pode se esgotar, nós temos que zelar. E essas comunidades, elas sabem bem disso, né? Que elas estão em meio à natureza e precisam dela. Essas populações geralmente conseguem viver e explorar o ambiente de maneira que a natureza consiga se renovar. Nós já falamos. Um exemplo são as comunidades caiçaras que vivem da pesca, sem ameaçar a reprodução dos peixes. Então, a época certinha da reprodução dos peixes, né, é um momento que a gente não pratica a pesca predatória. E essa comunidade aqui da imagem, os caiçaras, o que acontece? Eles praticam o extrativismo animal. Então é isso. Essa foto aqui, ó, os caiçaras puxam rede de pesca em Marataízes, no estado do Espírito Santo. Então, essa prática aqui da pesca, nós falamos que é um extrativismo animal. E eles fazem essa prática de forma legal, sem prejudicar a natureza, sem prejudicar o momento da reprodução dos peixes, porque senão vai comprometer a população desses peixes para que eles depois possam, né, se alimentar, possam vender, possam comercializar. E depois, falando dessas populações tradicionais, que mais à frente nós vamos falar dos quilombolas, dos indígenas, né? Os seringueiros são aquela população mais da região norte que vão explorar as árvores da própria seringueira, produzir o látex e tudo mais. Essas que são, nós falamos, as populações tradicionais, que têm todo o seu modo de ser e de viver e de passar o conhecimento de pai para filho. Então, nesse capítulo, dá para a gente perceber quem são as pessoas que vivem e trabalham no campo, né? Dá para a gente repensar isso, então. Quem vive e trabalha no campo, né? Que são os trabalhadores voltados para a natureza, né? E que todos nós dependemos deles também para que nós possamos ter um alimento de melhor qualidade em nossas mesas.